Olá, eu sou Roberta Páfaro, eu trabalho para a Bolsa de Chicago há quase 7 anos no escritório de São Paulo. E agora estou aqui com vocês para falar um pouquinho de gerenciamento de risco. E gostaria muito de agradecer todo o pessoal do Conagro, inclusive o Carlos Zaqueto e também ao PSEG por essa iniciativa tão importante. E para a gente começar, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você está otimista ou pessimista com relação ao mercado? Se está otimista, a gente pode falar então que você está bullish. Bullish, vamos lá. Esse seria o bullish. Aqui estamos. Por que dizemos bullish? Porque, na verdade, como que é o ataque dele? O ataque dele é de baixo para cima. Então, você está otimista com relação ao mercado. E a gente conhece, né? Porque ele é um símbolo do Wall Street em Nova York. Agora, se você está pessimista, está achando que os preços vão cair, que o mercado não está legal, então você está bearish. E o bearish, por quê? Porque simplesmente o urso ele ataca de cima para baixo. Então, ele está pessimista com relação ao mercado. É só uma brincadeira, mas é só para vocês pensarem e a gente vai deixar ele aqui, ó. Não vamos dizer que estamos pessimistas, mas ele vai ficar aqui acompanhando toda a nossa apresentação. Gostaria agora de começar com vocês. A gente vai fazer todo um overview com relação ao mercado, à Bolsa de Chicago e como começou. Aqui os tópicos que eu vou abordar com vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa história do mercado futuro, como foi lá no início, na origem. A gente vai falar um pouquinho dos participantes também desse mercado, como acessar e a importância do gerenciamento de risco. A parceria que o CME Group possui com a BMF Bovespa e algumas oportunidades para a América Latina. Vamos lá. O mercado futuro. Aqui eu vou falar um pouquinho desse slide com vocês, que na verdade, como começou esse mercado. Então, o que acontecia? Os preços agrícolas na época sofriam fortes ciclos de alta e também de baixa nos preços. Só que nesse sentido, qual que era o grande problema? No inverno, faltava grão e aí, consequentemente, o preço ia lá em cima. Aí, quando era a época de safra, nossa, Chicago ficava inundado com tanto grão por lá. E aí o que acontecia? Os preços iam lá embaixo. Na época, lá no século XIX, os produtores começaram a ficar revoltados, um pouquinho bravos, porque eles chegavam lá e o preço estava super baixo com os grãos e eles falavam, não vou vender por esse preço, se recusavam. Então, alguns produtores de soja, de milhos, transformavam o grão em combustível, mas não vendiam o grão. Outros até jogavam toda a produção, todo o trabalho do ano, eles jogavam isso no Lago Michigan. Só como forma de protesto, porque eles se recusavam a vender por preços tão abaixo do que era o custo deles, na verdade. Não, é uma situação muito diferente do que a gente já conhece, do que o mercado que a gente encontra aqui no Brasil também. Afinal, é um risco, a gente está lidando com um risco quando você começa a plantar até o momento que você vai colher o grão. Só que lá no passado, o pessoal falou, não, a gente precisa fazer alguma coisa com relação a isso. Então, a Câmara do Comércio se reuniu. E essa Câmara do Comércio decidiu, então, começar a oferecer uma possibilidade para o comprador do grão e o vendedor do grão se reunir antes da safra e determinar, olha, quanto vai custar, qual é o meu custo mínimo que eu não vou perder, que vai ser importante eu vender esse grão por esse valor. E o outro lado também, qual que é o custo que eu vou comprar esse grão e vai ser ok para mim, que eu não vou chegar, não vou ter esse risco de lá para frente está um custo absurdo e eu não consegui comprar para transformar nessa indústria de alimentos, enfim, eu utilizar o grão. Então, foi aí que surgiu a Bolsa de Chicago. Em 1848, em torno de 25 pessoas se reuniram. Eles se reuniram, inclusive, uma curiosidade, numa loja de animais. E todas essas pessoas não eram do mercado, eram farmacêuticos, comerciantes. Eles se reuniram para que pudessem ter esse ambiente em que eles conseguiam unir o comprador e o vendedor e chegar nesse acordo de preço, uma entrega futura. Então, aí que nasce o mercado futuro. Agora, a gente continua aqui para o próximo slide.
Esse daqui é só uma curiosidade, mas esse é, na verdade, um título que quando era um membro, um cartão de membro da CBOT, quando a Bolsa foi fundada, então eles tinham esse cartão de membro. Esse primeiro que vocês estão vendo no slide, ele foi na época de 1848. O outro, inclusive, foi de 1899. Então, para entrar lá e fazer algum tipo de negócio, e vender o seu grão ou comprar o grão, você precisava desse cartão. Aí você deve me perguntar, mas Roberta, por que Chicago? Não poderia ter sido qualquer outro lugar dos Estados Unidos? Por que foi lá que aconteceu isso? Simplesmente pela capacidade logística. Chicago era muito interessante que, na época, já tinha toda a possibilidade de oferecer uma estrutura ferroviária. Então, eles tinham trens o dia todo que chegavam em Chicago. E, fora isso, tinha a capacidade fluvial, que dava acesso ao rio Mississippi. Então, o escoamento de toda dessa produção dos grãos. Então, por isso que lá acabou se tornando foco. Por isso que foi em Chicago que começaram essas negociações e que a Bolsa de Chicago, na época, foi fundada.